Você aí, ainda tem dúvidas em como depositar e sacar dinheiro da Binary.com? Então fica aí nesse vídeo que hoje é a segunda aula do curso grátis de opções binárias. Nessa aula eu vou ensinar certinho como você vai fazer as suas transferências da Binary.com. Inclusive eu vou fazer um saque online aqui na hora para vocês verem como que funciona todo esse trâmite. E aí pessoal do canal Trader Binário, tudo bem com vocês? Cristiano aqui e hoje eu vou para a segunda aula do curso grátis de opções binárias, tá? Hoje eu vou focar o que? O depósito e o saque da Binary.com. Claro que as informações que eu passar aqui nesse vídeo, você pode também utilizar para outras corretoras. Por quê? Porque a maioria das corretoras costumam utilizar os mesmos métodos de pagamento, sendo de depósito ou de saque. É só você entender como que funciona o trâmite que você vai conseguir utilizar da mesma essência aqui, da mesma explicação para fazer os seus depósitos e saques, caso você opere em uma outra corretora, tá? Eu vou colocar aqui na Binary.com a parte de métodos de pagamento, que é onde a gente vai falar um pouquinho sobre eles. E a Binary tem uma forma diversificada de você poder depositar e também sacar os seus valores, tá? Eu só utilizo hoje Neteller, mas já utilizei criptomoeda, já fiz e depositei também via Bitcoin, tá? Questões de métodos de pagamento aqui, quando você pega transferência de banco, eu nunca fiz uma transferência direta de banco, tá? Eu gosto de fazer o quê? Colocar um intermediário sim no meio. Eu não fico jogando valores diretamente para minha conta do banco. Eu gosto de deixar na minha conta Neteller e depois eu passar só o que eu quero trabalhar na minha agência bancária. Eu deixo meu valor diretamente na Neteller e vou passando para a minha agência bancária aos poucos. Já vou passar por esse ponto também e explicar direitinho como que funcionam as taxas, tá? O primeiro método deles aqui é essa parte de transferência bancária. Aqui são as moedas que eles aceitam, tá bom? Esse Bank Transfer com esse logo aqui, você tem essas moedas disponíveis para fazer o depósito e o saque, que é o dólar, a libra, o euro e o dólar australiano. Aí está aqui o depósito mínimo, que é de $500, e o máximo, que é de $100 mil, e a retirada também, que é $500 no mínimo e $100 mil no máximo. Isso aqui você pode ver. Às vezes o pessoal pergunta quanto que é o depósito mínimo que eu tenho que fazer na Binary para começar a operar. Isso depende da modalidade do depósito que você vai escolher, tá bom? Que ela vai sim diferenciar de acordo com a modalidade que você optar. Aqui você também tem o tempo de processamento. O pessoal às vezes manda e-mail perguntando: fiz um depósito, fiz um saque, mas ainda não recebi o valor. Depende da forma que você solicitou esse saque. Se eu saco hoje pela Neteller, eu recebo até um dia útil. O pessoal que saca via Bitcoin, às vezes recebe 2 dias úteis, tem um tempo de processamento maior. Assim como também a parte do depósito. Quando você faz um depósito via carteira eletrônica, pelo menos a Neteller, quando eu faço o depósito do valor, o depósito cai instantaneamente, tá? Aqui como você pode ver, se faz via transferência bancária nessas duas opções, é pelo menos um dia útil, tá? Se você faz via transferência utilizando essa modalidade aqui, que é Pay Trust, você faz o depósito e ele é instantâneo, só que ele não faz retirada, entendeu? Cada modalidade tem a sua peculiaridade, por isso não adianta você ficar supondo informações. É só vir no método de pagamento da Binary e olhar certinho a lista de pagamentos, de possibilidades de depósito e saque e se adaptar a elas. É bem simples, tá? Essa foi a parte do depósito via transferência. Cartão de crédito eu também já fiz no início. Às vezes você tem um cartão de crédito internacional, você pode pegar o seu cartão de crédito, você vai fazer
o depósito via o cartão, você vai colocar o seu número, o número do cartão, vai colocar o seu nome, vai colocar a data de vencimento e vai colocar aquele código de segurança. Aí você vai depositar o valor que você deseja depositar. E aqui também fala do depósito mínimo, depósito máximo, retirada mínima, retirada máxima. Você pode ver que em ambos os casos aqui, ó, nos 3 casos, o depósito ele é instantâneo. A retirada, pessoal, eu nunca fiz retirada via cartão de crédito. Provavelmente quando você faz esse depósito via cartão de crédito, quando você faz a retirada via a mesma modalidade, você vai ter o quê? Um saldo de crédito no seu cartão. Ao invés de vir só débito que você faz suas compras, vem um crédito. E esse crédito que você faz, o saque, ele deve ao quê? Abater de todos esses débitos que você já tem. Faz de conta, se você tem uma fatura de R$3.000 para pagar esse mês, aí você saca da Binary R$1.000. Desses R$3.000 que você tem a pagar, você só vai ter R$2.000, porque você sacou R$1.000 da Binary, tá? Provavelmente é assim, porque eu já sei que pessoas pegam cartões pré-pagos, como tem o PagSeguro, tem o Mercado Pago, e quando você faz um depósito na Binary via esses cartões pré-pago, e você está fazendo sempre via esses cartões, quando você faz um saque por essa mesma modalidade, ele vem em forma de crédito. Eu já tentei fazer. Eu fiz um depósito de $50 via meu cartão Mercado Pago. Só que devido a eu não tenho uma constância de fazer essa forma de depósito, é sempre via Neteller. A Binary é assim, se você faz um depósito via Neteller, você tem que retirar via Neteller, tá? Se você faz via Skrill, retira via Skrill. Você tem que montar uma constante de transferências via uma modalidade para você começar a retirar por ela. Não adianta eu fazer um depósito via cartão de crédito ou via transferência bancária e querer retirar via Skrill. Tente manter sempre a mesma constância de transferência, sempre a mesma modalidade, tá? Aqui a parte desses cartões de crédito, a carteira eletrônica, que é a que eu utilizo, que é para você não precisar ficar enviando dinheiro diretamente para sua conta e manter o seu valor separado em uma outra conta, que é aquela coisa, né? Às vezes eu só costumo, que nem eu informei, passar apenas o necessário para minha conta bancária. Eu deixo o valor na Neteller, eu tenho valor no Mercado Pago, no PagSeguro, eu tenho valores em diversos lugares onde eu só vou passar para minha conta bancária o necessário para fazer as minhas operações, os meus pagamentos do dia a dia. Não fico jogando todo o valor sempre para minha conta, tá? Aqui tem a FastPay, aqui vocês podem ver que é mais... eles mudam bem a questão do depósito mínimo e depósito máximo. Não vou ficar falando um por um, porque você pode entrar aqui e você vê. A FastPay trabalha só com dólar, a Perfect Money trabalha com dólar e euro. É uma outra carteira eletrônica que eu já utilizei também, só que as taxas dela, na época que eu estava utilizando, e a Neteller me compensava mais. E eu sou de uma época, pessoal, de onde eu fazia trade, tanto esportivo quanto em opções binárias, que a Neteller tinha até um cartão pré-pago. Você solicitava esse cartão, ele chegava aqui no Brasil e você poderia comprar as coisas aqui no Brasil com o seu cartão Neteller, mas isso foi cortado em diversos países. Aí teve aquele auê do pessoal que não sabia mais como retirar dinheiro daqui para lá. Aí você tinha que fazer uma porção de exchanges aí, que você tem que fazer diversas transferências para conseguir chegar a esse valor na sua mão. Eu lembro que também tinha uma empresa, acho que ainda deve ter hoje em dia, que é o Advcash. Eu cheguei uma época a tirar o valor para Neteller, porque a Advcash ainda tinha um cartão também pré-pago que você carregava ele para utilizar aqui no Brasil. Aí da Neteller eu passava para o Advcash e eu utilizava o Advcash aqui no Brasil. Mas mesmo assim, depois de um tempo também foi cortado esse cartão aqui no Brasil. A Skrill, o pessoal também utiliza muito. Eu já utilizei muito Skrill, gente. Skrill era
uma carteira eletrônica que quando eu tinha uma loja virtual, eu fazia os meus pagamentos para o meu fornecedor lá na Ásia, lá na China, lá em Singapura. Eu fazia importação e eu utilizava muito a Skrill, mas só utilizei para isso. Hoje em dia também parece que eles têm um cartão, ou tinham também, tá? Mas aquela coisa, hoje em dia eu só saco para Neteller e transfiro diretamente para minha conta bancária. Aqui vocês podem ver, o depósito via carteiras eletrônicas cai de forma instantânea, ó, Todos os depósitos de carteira eletrônica caem de forma instantânea na Binary.com e as retiradas são o que? Um dia útil, a não ser por essa modalidade aqui, que é uma estrangeira que eu não sei falar o nome, praticamente deve ser árabe ali, indiano, não sei, e as outras sempre um dia útil. Se o seu valor que você solicitou da Binary.com para a sua Neteller der um dia útil e não caiu, alguma coisa de errado tem. Aí você vai entrar em contato com o suporte da Binary para tirar essa dúvida, tá? Mas é de praxe e na normalidade de tudo é sempre um dia útil. Às vezes nem mesmo é a Binary que está com problema. A sua conta Neteller pode ter alguma restrição que a Binary não consegue enviar valor. Às vezes as pessoas pensam que a Binary pode não ser confiável porque teve um problema no saque, mas não é a Binary, pode ser a sua carteira eletrônica tal com alguma restrição que você pode ativar. Eu tive um caso até esses dias agora, ontem, eu vou mostrar até para vocês aqui no meu painel da Neteller, que eu fiz o pagamento dos valores de premiação do sorteio. Um dos meus seguidores não conseguiu receber o valor porque estava com restrição na conta Neteller de muito tempo sem utilização. Ele foi, reativou a conta e eu consegui fazer a transferência. Ou seja, não é a corretora. Às vezes a sua conta pode ter algum tipo de trava ou restrição que você vai, resolve o problema e a Binary faz a transferência normalmente, tá? Nunca tive problema com saque, tá bom, pessoal? Podem ficar tranquilo quanto a isso. Aqui vocês podem ver todas as carteiras disponíveis que ela tem. Eu recomendo a Neteller porque eu utilizo, tá? Mas aqui tem diversas opções que você pode ver a melhor para ser utilizada. As mais básicas aqui a pessoa mais usa é Neteller Skrill Perfect Money, tá? Que é pelo menos a que eu mais conheço e mais já leio, ouço as pessoas falarem, tá? E tem a parte de criptomoedas. Criptomoedas, pessoal, é aquela coisa, o pessoal que é acelerado tem que ler. Tem que ler, tem que se informar e não pode se desesperar, não vai colocar a culpa na blockchain, não vai colocar a culpa onde está a sua carteira, se é na Bitcoin to You, se é na CoinBR, se é na Mercado Bitcoin. Não coloquem culpa neles. Aqui, ó, o depósito, 3 confirmações de blockchain, tá? Às vezes pode demorar um pouco esse tempo de processamento. A retirada, um dia útil, eles colocam aqui. Mas eu ainda, devido a essa burocracia maior de criptomoeda, coloca 2 dias úteis no máximo para você receber isso. Entendeu? Se você é uma pessoa que fica fazendo saques pequenos, não se preocupe, a Binary não vai querer te roubar. Isso não tem. Pessoas que estão fazendo transferências altas e grandes, que têm uma certa constância de retirada de valores, estão sempre recebendo. Não é um valor que a pessoa vai tirar 30 dólares, 40 dólares que vai dar problema, tá? Só esperem. Deu um dia útil, na criptomoeda eu falo, como eu já parei de tirar via criptomoeda faz um tempinho, eu não sei mais se está respeitando esse um dia útil, mas teve uma época que não estava respeitando. Tanto que a Binary chegou a trabalhar com Bitcoin, saiu do Bitcoin, voltou de novo. Eu não sei se era devido a esses problemas de saque, não sei se era devido à volatilidade da criptomoeda em si, mas voltaram a trabalhar, tão bem constantes aí nessa parte de depósito, saque, operação, e você pode sim fazer o saque, o depósito via Bitcoin, Ethereum, Litecoin, esse Tether aí, você pode fazer tranquilamente. Também operar. Quando você vai criar sua conta, como eu já informei na primeira aula, você pode escolher se você quer colocar a sua conta para operação em criptomoeda, tá? Essa é a parte mais básica do que você pode depositar
como você pode sacar, as modalidades, os mínimos, os máximos e o tempo de processamento. Aqui você vai achar tudo isso nos métodos de pagamento. Não precisa você perder tempo mandando e-mail, esperando um dia da corretora para te responder. É só você vir aqui no rodapé, métodos de pagamento, vocês vão ver certinho aqui o que pode, o que não pode, os mínimos e os máximos, tá bom? Agora vamos fazer o seguinte, eu estou aqui na conta virtual. Na conta virtual você vai na parte do caixa, você não consegue fazer nenhum tipo de depósito ou saque de conta real. Você precisa alternar essa sua conta, certo? Vou colocar aqui na minha conta real e vou fazer um saque para vocês verem como que vai funcionar todo esse trâmite aí, ó. Fiz a minha alternância para a conta, agora vocês viram como já aparecem mais informações aqui. A transferência, você vai depositar ou retirar via transferência bancária, cartão de crédito ou carteira eletrônica. Eu vou fazer via um desses três modelos aqui, então eu vou ficar nessa primeira parte. Esse agente de pagamentos, aqui ó, as retiradas através de agentes de pagamento estão disponíveis apenas se você deposita exclusivamente através de agentes de pagamento. Onde a gente mora aqui no Brasil, não precisa utilizar um intermediador para retirar esse valor. A gente consegue sim tirar diretamente por transferência bancária, cartão ou carteira eletrônica. Você vem e, se você quer primeiro depositar, tá? Você vem depositar. Aqui você vai escolher o modelo que você vai fazer esse depósito. Eu utilizo o que? Neteller, pessoal, porque não tem taxa, tá bom? Neteller não tem taxa nenhuma. Você vai mandar o seu valor para a Binary de forma instantânea e não vai ter taxa. Se você mandar $200 da Neteller para a Binary, vão chegar lá os $200. Se você sacar da Binary para a Neteller $200, vai chegar $200 na sua conta da Neteller, tá? Se eu fosse depositar alguma coisa, venho aqui na Neteller. Aqui está o meu e-mail, que é o de recebimento, e que eu tenho, quer dizer, é o meu e-mail de cadastro na Neteller, e tem esse Security ID, que é um número de segurança, tá? Esse número de segurança aqui, ele faz o quê? Aqui, por exemplo, vou colocar $200. Esse Security ID, quando você faz o seu registro na Neteller, você vai sempre colocar esse número a cada transação que você fizer da Neteller para alguma corretora, para algum comerciante, tá? Toda vez que você fizer uma transação aqui, ele vai aparecer, tá bom? Toda vez. Fez uma transação da Neteller para uma corretora, você vai precisar colocar. O meu Security ID, ele é autenticado pelo Google Authenticator, tá? É um software, é um app pro Android que eu vinculei à Neteller, e toda vez que eu vou fazer uma transação, um depósito da Neteller para algum comerciante, ele solicita um número novo. E esse Google Authenticator, ele faz a cada minuto, ele muda o número. Isso é bom porque é uma autenticação em 2 passos. Você vai estar sempre mudando o número. Se alguém descobre o número, depois de 1 minuto já é um número novo. Para quem não tem o Google Authenticator, vai ter um número fixo. A cada transação é sempre o mesmo número. Já com esse Google Authenticator, você pega, baixa, vincula com a sua Neteller, e toda vez que você precisar colocar o número, vai estar gerando lá. É como se fosse um token, tá? Quem tem banco, faz transferências bancárias online, você tem sempre que colocar, às vezes, o número de token, uma chave de segurança. O Google Authenticator funciona da mesma forma, tá, pessoal? Essa é a forma de depósito, aí você vai escolher se você quer Neteller, se você quer Skrill também, a mesma forma. Você vem aqui Skrill, ó. Aí você vai colocar o valor de depósito que você quer utilizar. Se você vem em criptomoeda, vamos colocar aqui, não está mais na minha criptomoeda, porque minha conta está só em dólar, tá, pessoal? Mas antes tinha a parte de criptomoeda, tá? Hoje eu trabalho só com dólar, as operações aqui na Binance, por isso não tem mais para mim, tá? Aí você vai agora fazer um saque. O saque também funciona em 2 passos.
Você vai solicitar o saque, ó, você vem aqui retirar, aí você vai escolher, aí vai aparecer isso aqui, tem que confirmar o link de verificação no seu e-mail. Aí você vai receber um e-mail no seu login de cadastro, o cadastro que você fez aqui na Binary, você vai receber um e-mail. Quer ver, ó? Deixa ele aparecer aqui, vou carregar. Deixa a Binary aparecer. Aqui, ó, binary.com, verifique o seu pedido de de retirada de fundos. Você vai clicar, vai aparecer um novo link e você vai clicar nele e vai voltar para a Binary, ó. Tá aqui binary.com, prezado cliente, Você vai clicar nesse link. Clicou no link, você vai voltar para a Binary. Só que agora você vai conseguir fazer o seu saque normalmente, tá? Ó, voltou para a Binary. Vou fazer um saque aqui, ó. No momento eu tô com essa banca 2.997,50. Vou colocar a quantidade aqui que eu vou querer fazer de saque, que é de $1.000. Vou colocar Neteller, a taxa free, tá bom? Aqui $1.000 que eu vou fazer, taxa de graça, assim, ou seja, desses $1.000 que eu vou sacar, vai para minha conta Neteller o valor normal, no valor sem nenhum tipo de taxa, e vou Request Payout. Apertou Request Payout aqui, já foi solicitado esse meu pedido. A minha conta vai continuar com 2.997, mas até amanhã, certeza, vou receber um e-mail de confirmação e vai estar $1.997, tá? Porque é certeza que até um dia útil a Neteller, a Binary envia o seu dinheiro para sua carteira eletrônica, tá? O painel da Neteller e as taxas, deixa eu passar para você primeiro as taxas aqui, ó. Quando você cria, quando você vem na Neteller, você vai ver essa tela aqui, que é a página inicial deles. Eles falam um pouco sobre a carteira eletrônica, falam sobre como eles processam os pagamentos. Tem cartão de crédito, AstroPay, Bitcoin, Osho, Maestro, todas as formas que eles fazem as transferências. E agora eu vou colocar as taxas. Isso daqui vocês podem pegar. Eu sei que a maioria já tem Neteller aqui, tá? Para não ficar uma coisa muito extensa, eu vou só passar um pouco por cima essas informações, tá? Aqui as opções de depósito para você fazer na Neteller, que você pode fazer via cartão de crédito, via boleto, via transferência bancária. Se você tem o Bradesco, quer transferir direto para a Neteller, você consegue transferir. Você consegue fazer via cartão de crédito. Tem todas essas formas para você fazer a transferência e todas cobrando 2,5% a cada transação, tá? As opções de saque, que para você transferir para sua conta bancária $10 por transação. Tem esse Bamberwire aqui que eu não utilizo. Tem a taxa quando você saca para algum comerciante, como por exemplo uma corretora, que é zero a taxa, você manda para Binary.com, você não tem nenhum tipo de cobrança. E tem quando você transfere valor para alguém, tá? Por exemplo, eu transferi os valores da premiação, que foi $24,4. Além desses $24,4, eu tenho uma taxa de 1,45 sobre esse valor. O mínimo de taxa por transação tem que ser de 0,50 cents, tá? Se esse 1,45 não atingir, der 0,25 cents, esse 1,45%, você vai ser cobrado o mínimo, que é 0,50. Ou seja, eu transferi 24,40 cents, a minha taxa foi de 50 cents, ou seja, eu gastei 24,90 cents, porque 1,45 não atingiu o mínimo da transação, tá? A transferência em dinheiro, como eu acabei já de explicar aqui para vocês, que é 1,45 por transferência. E aqui uma explicação só sobre as tarifas que eles deixam de forma transparente as porcentagens, tá? É uma coisa bem simples, pessoal. Se você pegar, colocar, dar uma lidinha aqui, só dar uma geral aqui por cima, vocês já ficam craques, já sabem como que funciona, tá? Aqui é o painel da Neteller, tá? Aqui nessa parte do meio ficam as transações.
Como vocês podem ver, ó, eu paguei 24,90 daquele sorteio, daquela premiação que eu fiz de Natal. Aí dia 2 de janeiro eu fiz um saque. Aí dia 3, que foi hoje, que eu fiz um novo pagamento de transação. E quando você quiser fazer um saque para a sua conta de agência bancária, aí você vai fazer o que? Você vai registrar o seu banco e vai só fazer a solicitação desse saque em dólares. Quando você solicita um saque, pessoal, ele vai já para a sua conta bancária, só que aquilo já vai convertendo o valor de dólar para real e já tirando a taxa da Neteller, que são 10 dólares, tá? É bem rápido também, bem simples, bem fácil. Se só você está começando agora e quer começar a trabalhar com essa parte de opções binárias e também aceita a Neteller em outras corretoras, além da Binary.com, eu recomendo que utilize a Neteller. A Neteller é aquilo. É como se você está fazendo uma conta em qualquer outro tipo de agência. Você vai precisar mandar uma cópia do seu documento, vai precisar mandar um comprovante de residência. É normal, você vai fazer aquela verificação que você costuma fazer em qualquer outro site, para não ter mais nenhum tipo de restrição na sua conta e você conseguir fazer essas transferências aí de forma tranquila. Você consegue fazer as transferências aí e não tem mais nenhum problema quanto a isso, tá? Foi uma coisa bem mais rápida mesmo. Procurei só deixar claro como que funciona essa parte de saque e depósito. Quis deixar claro também para vocês aonde vocês veem os métodos de pagamento, que às vezes a galera fica em dúvida de como que saca, como que deposita, mas está aqui tudo certinho para você conseguir fazer. Para conseguir depositar e retirar, você tem que ficar na sua conta virtual, na sua conta real. Conta virtual não vai aparecer essas opções de depósito e retirada, tá? Uma coisa que eu quero falar também são os limites. Quando você faz a sua conta na Binary.com, você tem um limite. Um limite costuma ser 10 mil dólares quando você faz a sua conta. Mas depois que você verifica, depois que você deixa a sua conta verificada, autenticada, os limites são retirados. Vai ficar com esse V em verde aqui, ó, sua conta está autenticada, ou seja, você não tem mais limites para ficar retirando e depositando. Não, depositando assim, mas eu falo, sempre respeitando o máximo da corretora, mas pelo menos você não vai ter mais nenhum tipo de restrição quanto a valores. Porque quando você não está verificado, digamos que você tenha 10 mil dólares aqui de limite, toda vez que você for fazendo saques, esse limite vai diminuindo. Se você tem 10 mil dólares, sacou 1.500, você vai ficar só com 8 mil, tirou 1.500, vai ficar só com 8.500 dólares para fazer a retirada. Mas assim que você verifica, autentica a sua conta, você já tira esses limites aí e consegue fazer as suas transferências de forma natural aí, tá bom? Isso foi o que eu quis passar hoje, bem mais tranquilo aí mesmo, mas espero ter tirado a dúvida de muita gente aí que não sabia a questão de mínimos, máximos, modalidades, como funciona realmente um trâmite. Toda vez que você vai fazer esse saque, você vai receber um e-mail da Binary para realmente confirmar que você é o dono da conta. Aí você retorna para a Binary, coloca lá o valor que você quer fazer o saque e depois coloca a sua senha lá, a sua senha de segurança, a sua chave de segurança, né? Caso não tenha o Google Authenticator, como eu tenho, a Neteller vai te informar o seu número e você guarda como se fosse uma senha, tá, pessoal? A chave de segurança é uma senha que você vai utilizar, pois toda vez que você for fazer uma transação aí de depósito, saque na Neteller, pode ser que eles peçam para você essa chave de segurança, tá bom? Então é isso aí que eu queria passar. A aula não ficou tão grande como a primeira, onde eu destrinchei a Binary. Essa foi a segunda aula aqui do curso grátis. Para a terceira aula, eu venho aí semana que vem, venho com um novo tema. Talvez essa série terá 5 aulas diferentes. Vou falar sobre a página do Binary Bot,
vou falar sobre suporte e resistência. Então é isso aí, caso você não seja inscrito, já se inscreve aí, deixa aquele like já para ajudar a divulgar cada vez mais o canal aí e liga as notificações para não perder nenhum vídeo, tá bom, galera? Grande abraço a todos. A dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar aí nos comentários. Se você já tem conta na Neteller, se você já teve algum tipo de problema, deixa aí pra gente. Se você nunca teve problema com a Neteller, também já deixa o seu feedback. Caso você tire via criptomoeda, via Skrill, o que puder deixar aí nos comentários para as pessoas que vierem assistirem esse vídeo também tirarem dúvidas, eu ficaria muito agradecido, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Boa sexta-feira a todos. Qualquer dúvida é só entrar em contato via e-mail, via comentário ou via redes sociais, tá bom? Grande abraço a todos. Tchau.